sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da quinta temporada do Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade, inovação e tendências da Bahia. Eu sou Lucas Reis, atual presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, e hoje a gente vai falar sobre uma tendência que é resiliente, né? Já algo que não dá para dizer que é uma moda passageira, porque há muito tempo que a gente fala sobre isso, e acho que a gente ainda não avançou tudo o que deveria, que é sobre o potencial da diversidade e inclusão para as pessoas, para as empresas e para a sociedade como um todo. A gente tem aqui hoje um time de especialistas de altíssimo nível. Eu vou falar os nomes de cada um, mas depois eu vou pedir para todo mundo se apresentar, porque todo mundo é muito mais do que um cargo, nome e uma relação com alguma empresa. Eu estou com Jaqueline Conceição, Moisés Brito e Roberlan Almeida. Eu vou pedir que vocês se apresentem. Pode ser um storytelling, conta um pouquinho da vida de vocês, como vocês chegaram até aqui, onde vocês esperam estar depois daqui. Vou começar por ordem alfabética pela Jaqueline Conceição. Muito prazer. Olá, olá. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês. É sempre bom trocar, né, ideias com pessoas que estão se conectando com o que a gente deseja. Eu sou pedagoga, psicanalista clínica, antropóloga, doutoranda em antropologia social. Eu criei em 2014 uma empresa que desenvolve soluções de educação antirracista para pessoas, organizações e empresas. E aí parte desse trabalho vem muito de uma jornada de olhar como é que essas experiências estão sendo pensadas pelas organizações para encontrar respostas a partir daquilo que elas já vivenciam. Essa jornada, ela nasce muito da minha inquietação, porque eu me descobri negra com 28 anos, né? As pessoas falam, mas como é que você se descobriu negra tão tarde? Racismo que chama. Que tirou de mim essa possibilidade de entender a minha identidade. Então eu fui percebendo que quanto mais, enquanto pessoas racializadas, a gente se apropria da nossa história, mais potente e inclusiva a gente consegue ser nas ações que a gente desenvolve. E muito desse lugar de construir com as empresas esse espaço de diálogo, parte de conseguir mostrar para as empresas que diversidade não tem a ver com empatia, não tem a ver com bom senso, não é uma questão de moral, ou de costume, ou de personalidade. O racismo é uma questão estrutural e que a gente precisa olhar para ele nessa chave. Então, isso está muito conectado com a minha jornada de vida, com o meu propósito enquanto uma mulher negra, de conseguir criar espaços de desenvolvimento para pessoas negras. Porque na minha história de vida, pela minha jornada de ter nascido na periferia de São Paulo, eu sou paulista, acho que meu sotaque já me entregou, de ter nascido na periferia de São Paulo e ter acessado uma possibilidade de se desenvolver através da educação, e de uma educação que possibilitava que eu pudesse colocar a minha criatividade, o meu desejo, as minhas histórias, as minhas vivências como algo significativo. Então, para mim, a experiência é algo muito importante. A experiência vivida é mais do que só a validação de uma jornada. Ela é essencialmente uma forma da gente conseguir pensar caminhos mesmo, né? Com que os nossos antepassados produziram, que a gente encontra caminhos para o futuro. Então, é desse lugar que eu me encontro aqui hoje, nessa conversa, nos últimos 10 anos, construindo isso. Eu também sou professora de antropologia na Federal da Bahia, na área de educação. Trabalho com pesquisa antropológica já tem alguns anos e também com estudos na área de feminismo negro. Então, as práticas que eu tenho desenvolvido com as empresas é um mix disso tudo. Pensando um pouco experiência ancestral a partir do terreiro, como a antropologia ajuda a pensar essas narrativas, como é que o feminismo negro aponta práticas educativas antirracistas efetivas de fato, que causem impacto, né, a curto, médio e longo prazo, e apoiando os comitês executivos das empresas nas tomadas de decisões estratégicas no que diz respeito às práticas de diversidade e inclusão racial. Então, é essa a caminhada que eu fui construindo. Excelente. A gente no Screen tem, desde a primeira edição, sempre uma trilha sobre ancestralidade. E é relativamente curioso ou incomum que um festival sobre tendência e inovação fale sobre ancestralidade. Mas o nosso pensamento é o que você falou de uma forma brilhante agora. É que a gente consegue olhar para frente se a gente olhar para trás, e o nosso superpoder, digamos assim, são as nossas raízes, né? Vem das nossas raízes. Então, se a gente conseguir se alimentar disso, a gente vai conseguir inovar de uma maneira, inclusive, mais competitiva do que simplesmente tentar ser uma versão a brasileira ou a baiana dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Então, porque no final das contas, a gente só sabe para onde a gente vai se a gente sabe de onde a gente veio. Sem isso, não tem como a gente pensar uma jornada.
seja qual jornada for. Então, a ancestralidade ela tem um lugar importante para pensar em inovação, de fato. Exatamente, vamos entrar nesse papo já já, mas seguindo a rodada de apresentações, senhor Moisés Brito, também é doutor ou mestre? Mestre. Né? Nos encontramos lá no mestrado. Bom, gente, obrigado, Jaque, pela sua história, obrigado, Lucas, a galera do Screen, Roberlan. Eu sou Moisés, sou um homem branco, e que também me descobri LGBT depois dos 25 anos, então, durante muito tempo, performei também uma identidade que não era a minha identidade. E acho que isso tem um pouco a ver também. Que bom que você começou, a gente nem combinou, mas que bom, acho que isso é um sinal de que a conversa vai ser produtiva falando sobre isso, porque eu sou jornalista de formação, mestre pela Universidade Federal da Bahia e nunca pensei em ser empreendedor. Nunca passou pela minha cabeça. Eu trabalho numa agência que tem 32 anos e sou sócio dessa agência há uns 7 ou 8 anos. Então eu brinco que eu sou jornalista por decisão e empresário por um acaso ou uma necessidade, enfim. Me encontro hoje sócio de 2 mulheres, uma mulher negra e uma mulher branca. E para mim também a questão da diversidade e como aplicar isso no meu trabalho de comunicador se veio a partir da minha experiência. Da ideia de que você pode ser, vamos chamar assim, mas você pode performar quase que organicamente uma identidade sem perceber que isso tem a ver com essas estruturas raciais, essas estruturas de gênero, de identidade que são que a gente recebe, digamos assim. Então, se isso acontece nas nossas vidas fora do ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, onde a gente tem pressão por resultado, pressão por produtividade, isso com certeza se daria mais. A Comunicativa, que é a agência que eu dirijo hoje, ela tem um trabalho de comunicação muito focado em comunicação corporativa e institucional. Os temas da diversidade, como o Lucas falou, são temas resilientes. Chama atenção para que nos últimos 5 anos a questão da diversidade perdeu importância, né? A verdade que a gente sente no dia a dia é que depois de uns 10 ou 15 anos florescer no século XXI, a gente tem uns 5 anos onde tem empresa reduzindo o número de investimento para a diversidade, diminuindo o tamanho das equipes. Então, a gente gosta de participar de movimentos assim, para a gente dizer, a gente precisa voltar a olhar para isso. Sempre trabalhei no viés do gerenciamento de riscos. Então, a vida inteira trabalhei com gerenciamento de crise, gerenciamento de riscos. E nos últimos 15 anos, a maior parte dos problemas que as empresas brasileiras, pequenas, médias e grandes, vêm vivendo estão relacionados com diversidade. Estão relacionados com o tratamento de pessoas racializadas, de pessoas com identidade de gênero divergente, agora com pessoas neurodivergentes e com a questão do etarismo e do capacitismo. Então, acho que esse é um tema, assim também como o Lucas falou, que não dá para a gente parar de falar. É um tema riquíssimo e acho que a gente precisa continuar no nosso papel, no papel que eu tenho hoje, de consultor, conscientizando esse empresário, independente da sua matriz ideológica, de que é melhor falar sobre diversidade, ainda que seja para dizer eu não estou pronto para tratar disso agora, mas é melhor falar sobre isso, porque isso vai bater a porta de qualquer pessoa que quer empreender no Brasil. Né? Uma farmácia, um boteco, uma bomboniere atende pessoas negras e precisa saber quais são as especificidades desse público, atende pessoas LGBTs e precisa saber quais são as especificidades desse público, pessoas neurodivergentes. Então, acho que é um tema que precisa estar sempre sendo falado, então por isso agradeço mais uma vez por estar aqui, estou à disposição de vocês para a gente bater um papo. Excelente, eu já vou querer entender melhor essa visão de que o tema tem perdido relevância relativa ou recurso nos últimos 5 anos e a gente explicar por que esse movimento precisa ser revertido. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Mas finalizando nossa rodada de apresentação, professor Roberlan Almeida, todos 3 professores, todos 4, né? Também me coloco aqui como professor. Mas Roberlan, se apresenta, por favor. Bom, para mim é uma grande satisfação estar aqui ao lado de vocês. Eu sou Roberlan, eu sou publicitário, eu sou do interior, daqui da Bahia, sou um homem negro e LGBT. E nos últimos dias eu fiz uma revisitação à minha história de vida, aquilo que eu já passei. E pegando um pouco da sua fala, eu vou analisar aquilo que eu vivi. A mim foram dadas as possibilidades de eu conseguir realizar aquilo que eu desejava. Eu era uma criança que assistia a TV e ficava fascinada com aquilo ali e dizia, eu preciso trabalhar com imagem.
eu quero trabalhar com comunicação, eu brincava de fazer propaganda. E isso nunca me foi tirado, esse sonho, essa vontade, esse desejo nunca me foi tirado. Muito pelo contrário, a minha mãe, mesmo em meio às dificuldades que ela passava, e isso eu consegui começar a perceber, né, o tanto que as vivências delas eram diferentes da minha, digamos assim, ela nunca me cesseou de ter essa vontade, de ser essa pessoa. E eu não sei, de fato, explicar o porquê que eu escolhi ser um profissional de comunicação. Mas o que eu sei é que eu me tornei. E hoje ajuda a formar outros profissionais. Isso, para mim, é muito gratificante. Então, talvez, e aí eu chego em um outro campo, que é o campo da diversidade, o ambiente ao qual eu vivi foi um ambiente muito diferente de muitos outros. Eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos, a minha mãe, ela nos criou sozinha, e aí eu já tinha um outro irmão que era mais velho, que era uma pessoa com deficiência, enfim, então, era dentro do meu lar, dentro da minha casa, a gente tinha uma configuração de família diferente, e aí essa diversidade, eu fui percebendo que a minha família não estava sendo representada nos lugares em que eu via e que eu precisava estar lá, chegar lá, para poder trazer a minha experiência para os lugares por onde eu passo. E hoje eu estou como um profissional de comunicação focado em comunicação interna, em endomarketing num grupo empresarial, então eu me divido entre 3 cidades diferentes aqui na Bahia, e também sou professor universitário. Então, a trajetória foi longa, foi cansativa, mas eu chamo a atenção para o fato de que a mim nunca foi tirada a possibilidade de eu conseguir alcançar isso. E isso me ajudou muito a me tornar quem eu sou hoje. Excelente, bacana estarmos com essa mesa com muita representatividade, né? Importante, faz parte de não cercear o sonho de conseguir se enxergar nos lugares de poder e prestígio, né? Vai ser um papo bacana, ficou claro aqui nas falas de vocês que todos os 3 chegam ao tema da diversidade e inclusão, pessoal e profissionalmente, com abordagens diferentes, por caminhos diferentes. Então vai ser um papo rico, inclusive, por conta dessa variedade de olhares. A gente combinou de uma pergunta frontal inicial para cada um, e depois um papo mais solto. Fazer a primeira para Moisés. Você mandou para a gente, né, para o Screen, uma proposição de conteúdo, que você falava que diversidade e inclusão é para empresas de todo o tamanho. Entendo que uma parte das empresas acham que só empresas maiores que deveriam ter um departamento, ou que só pode ter uma iniciativa de D&I, ou de diversidade e inclusão, se eu departamentalizar isso. E eu acho que você vai trazer um olhar que é muito mais sobre cultura. E na sua fala inicial, você apresentou a diversidade como uma questão que pode ser fonte de risco. Você falou sobre risco de imagem, mas também como uma origem de potencial de retorno, quando você atende melhor o cliente, entende as necessidades. Aí eu queria ouvir esse panorama geral, né? Por que diversidade e inclusão é tão importante e por que é um erro quem está diminuindo o investimento, quem vem diminuindo o investimento nessa área nos últimos anos? Vamos lá. Essa é uma sensação empírica, não tenho um dado de pesquisa para te dizer, mas esse ano nós realizamos a nossa primeira jornada da diversidade. E nessa jornada a gente recebeu pessoas que são representantes dos nossos clientes, diretores de marketing, diretores de comunicação, e a gente, sem brifá-los, ouviu de todos eles, né? Estou falando de empresas multinacionais que estão aqui na Bahia e que contratam os nossos serviços. Todos disseram a mesma coisa. Nós estamos preocupados com um caminho de naturalização do debate sobre diversidade, como se fosse algo que está aí, vai acontecer. Já começou, daqui a pouco tem mulheres em liderança, daqui a pouco, enquanto tem outras empresas que estão fazendo isso uma meta e tal. Então, é um dado empírico, mas que a gente sente na realidade. É como se, no Brasil, o debate sobre diversidade, ele ganhou a agenda pública. E a gente está vivendo um período confuso de que pautas, muitas vezes, necessárias se misturam com o debate político, com o debate ideológico e tal. Então, acho que essa é uma constatação, infelizmente. Por outro lado, as empresas que já sofreram muito com questões ligadas a erros a partir da diversidade, e aí a gente fala de empresas que têm, por exemplo, atendimento ao público como seu principal caminho de crise, elas dizem, não, eu preciso continuar falando sobre diversidade, eu preciso tratar disso de uma maneira estratégica e assertiva.
Quando a gente fala sobre diversidade ser para empresas de todo tamanho, tem a ver um pouco com a nossa experiência. Nós somos uma agência de comunicação. Por mais tecnologia que a gente embarque no nosso processo, no final das contas, são consultores conversando com pessoas dentro da empresa. E quando você pensa que a pandemia trouxe questões muito relevantes do ponto de vista de saúde mental, essas questões ganharam um tom a mais depois de 2020. Então, a gente percebeu no nosso próprio time a necessidade de que a gente falasse internamente sobre quem nós somos, que questões estavam nos afligindo naquele momento, questões que a gente não sentia por causa da experiência pessoal, por causa de, depois de enfrentar um tempo no metrô, chega um colega e o colega faz uma brincadeira e você vai dissipando. Questões que emergiram no mundo de tela, dentro de casa, trabalhando, muitas vezes ainda aprendendo a que horas eu desligo o notebook e viro pessoa física, que horas eu ligo o notebook e viro pessoa jurídica de novo. Então, a gente percebeu que a gente precisava começar a conversar com o nosso time. Então, quando a gente fez a inscrição no Scream, era para isso, para dizer, olha, o nosso mercado, o mercado de comunicação, é um mercado que precisa conversar de novo sobre diversidade, precisa aprofundar essa conversa. Parece bobagem, talvez, para quem está escutando. Ah, mas a comunicação é muito fluida. Nas faculdades de comunicação tem todo tipo de gente, tá? Mas que experiências essas pessoas estão tendo na faculdade de comunicação? Que experiências essas pessoas estão tendo nos seus trabalhos? Né? Elas podem desenvolver o seu potencial. O que é que muda, né? É igual para todo mundo ser negro? É igual para todo mundo ser mulher? É igual para todo mundo ser LGBT? Que outras questões estão vindo daí? Isso foi muito rico para a gente. Muito rico mesmo como agência. Aí agora, vestindo a carapuça de empreendedor, para a minha equipe rende muito mais e passou a ter uma relação muito mais saudável. E a gente começou a perceber que isso fez também com que essa conversa ficasse mais fluida com o cliente. Como profissional de comunicação, a gente atende todo tipo de cliente. A gente não pode dizer, olha, vamos atender empresas que só... Não, a gente enfrenta racismo estrutural, a gente enfrenta racismo institucional, a gente enfrenta LGBTfobia. E até essa conversa, que antes era quase que um embate, você tem que fazer, então você não faz e não é legal, começou a ser uma conversa mais fluida. Uma conversa que passou a mostrar, bom, você não pode ignorar 52% da população. Você não pode ignorar o potencial criativo que você tem com mulheres em cargo de liderança ou com pessoas LGBT. Tem leis sobre acesso de pessoas com deficiência à empresa. A gente não pode mais mascarar isso. Então, o que a gente vem percebendo a gente tem, por um lado, uma grande confusão, um barulho, que as redes sociais amplificam, que é esse barulho sobre, falar sobre diversidade é militância, é isso, é aquilo, é de esquerda e tal. E, por um outro lado, a gente percebe que quando a gente introjeta o debate de diversidade como algo normal, comum, que pode ser falado e que pode ser validado a partir dessas experiências de diversidade, o nosso papel de consultor também muda. Porque a gente começa a falar assim, não, vamos tirar o ruído da frente. Vamos esquecer o ruído. Vamos esquecer em quem você pode votar, em quem eu posso votar. Vamos tirar isso da frente. Vamos pensar que você é um empresário, que você quer mais resultado. E que você tem X funcionários. Você conhece eles? Quem eles são? Que experiência a sua empresa proporciona para eles? Né? Não tem como pensar que, por exemplo, uma loja de produtos estéticos, como tirar a questão das mulheres negras consumidoras nessa experiência para um vendedor ou para uma vendedora? Não dá. Se ele não sabe falar sobre cabelo crespo, se ele não sabe entender que experiência é essa... Gente, vou dar um exemplo do nosso dia a dia sem citar o nome, mas uma fábrica de produtos manipulados. Tem que usar touca, não tem? Como é que usa a touca? Todo mundo usa a touca igual? E touca é obrigatório, porque a Anvisa obriga. Mas dentro de fábrica, em ambientes em que a gente tem que controlar a questão das mulheres negras e dos seus cabelos, precisa ter uma conversa específica sobre isso. Então a gente não está falando sobre diversidade do ponto de vista desse ruído, sabe? É assim, de como a gente vai proporcionar experiências que façam mais sentido. Então, para nós, a gente tem falado disso pelo menos nos últimos 10 anos, mas com mais força. Eu brinco sempre, a gente entrou na conversa sobre diversidade do lado negativo. Eram os clientes dizendo, meu segurança tratou mal um cliente negro e alguém viu o celular, hoje em dia virou uma arma, vamos falar sobre isso. E a gente dizia, você está atrasado, né? Se isso aconteceu é porque essa experiência não está sendo tratada dentro da empresa. E depois da pandemia mudou completamente.
Os casos começaram a reduzir do ponto de vista de crises, assim, pelo menos na nossa experiência, e começou a emergir as questões internas. Tá, eu não estou tendo um problema com o meu cliente, mas eu tenho um problema porque a minha empresa não permite que pessoas LGBT afeminadas vivam a sua experiência no dia a dia. Como é que faz? Né? Eu tenho pessoas de religiões diferentes e na minha empresa é comum fazer oração. Bom, mas oração é de uma tendência religiosa. Como é que a gente conversa sobre isso? Então, eu acho que o caminho que a gente está encontrando é se aproximar como consultor e como pessoa das questões de diversidade, entender o eco que tem aqui dentro. Já que estava falando aqui antes da gravação sobre a importância de valorizar a experiência individual, porque muda, não é igual para todo mundo. E a partir disso, começar uma conversa num outro nível com os nossos clientes, onde a gente pode falar sobre diversidade sem esses ruídos que estão por aí, criando mitos nas cabeças das pessoas e criando impedimento de falar disso, porque se eu falar disso eu vou ser lido assim, porque se minha empresa se posicionar assim, vão achar que eu sou assado. Então, acho que é o caminho que a gente tem experimentado. Nós somos uma agência com 30 pessoas. A gente fez jornada da diversidade, censo interno. Esse censo ele é renovado a cada ano. Por que é renovado? Porque experiências de identidade de gênero mudam. Então, se eu faço um censo daqui e deixo 5 anos, eu posso ter pessoas que estão experimentando outras coisas que elas querem dizer. A gente tem conversado muito, a gente tem recebido pessoas negras para conversar com o time em cargos de liderança. A gente também tem falado de que a diversidade não pode ser uma narrativa sobre sofrimento, que essa também é uma tendência. Vamos convidar pessoas negras para falar como elas sofreram racismo. Bom, isso a gente já sabe, né? Vamos convidar pessoas LGBT para falar sobre quando elas sofreram. Não, vamos assim, o que é que deu certo? Quais dos nossos clientes estão performando coisas que são positivas e que a gente deve se engajar? E isso tem dado resultado para a gente, resultado concreto do ponto de vista financeiro, mas também resultado concreto do ponto de vista cultural. Então, por isso que a gente fez essa provocação. Uma empresa de 30 pessoas pode falar de diversidade e uma empresa de 300, 3.000 também pode. Pegando esse gancho que você falou aí do caso do meu segurança tratou mal, como é que eu, assim, esse exercício que vocês estão fazendo, essa política interna de escuta ativa, de conversa, né, para levar a pergunta para o Roberlan, que é especialista em endomarketing, que trabalha com endomarketing, e aí eu queria que você falasse dos desafios, porque tem uma parte que a empresa precisa ensinar ou passar uma cultura diferente, precisa comunicar no sentido mais de a empresa emitindo e os funcionários recebendo, mas tem uma parte que é o contrário, né? Você precisa ouvir muito. E isso não é tão simples, muitas vezes se foca muito na comunicação da empresa da porta para fora, mas não tanto da porta para dentro, e isso é fundamental para que uma cultura se estabeleça. E eu queria que você falasse um pouco de como você tem implementado isso na prática, né? Ou como você recomenda que as pessoas implementem. Bom, para começo de conversa, a gente precisa entender mais claramente o que seria o endomarketing, essa ferramenta. Não é a gente durante muito tempo foi restringido o endomarketing a ser um campo dentro do RH focado em vamos dar um brindezinho aqui para você. Dentro disso aí você tem a comunicação interna e outros elementos que servem para a empresa direcionar aquilo que ela quer fazer. Eu quero que todo mundo agora vá para o auditório fazer não sei o quê. Amanhã tem que vir de rosa. Então, quando eu cheguei, eu me deparei com um espaço em que, dentro dessa área, as coisas elas estavam acontecendo como estavam acontecendo em qualquer outro lugar. E eu fui para um lado que foi a escuta ativa. Então, se eu pudesse deixar como lição para outros profissionais de comunicação, profissionais que estão no RH, profissionais do endomarketing, escute, pare, observe como está o cenário, identifique quem são colaboradores influencers. Né? Tem toda a empresa tem um colaborador que influencia mais os colegas dentro daquele setor, de que maneira ele pode ser um aliado da comunicação interna. Né? E a partir do momento em que você escuta os colaboradores, em que você entende como funciona aquele espaço, aquele ambiente, você consegue se juntar à gestão da empresa e entender, vamos lá, qual é a proposta de valor dessa marca, como marca empregadora. Aqui os nossos valores são esses. A nossa realidade é qual? Nossa realidade é essa e essa.
Deixa eu pedir para você explicar esse conceito, porque é um conceito bem sexy, esse do employer branding. Isso. Então, fala um pouco mais sobre isso, por favor. Bom, o employer branding é você fazer a gestão da sua marca empregadora. Mas antes da gente falar de employer branding, a gente precisa falar do employer brand, que é a marca empregadora. Toda empresa é uma marca empregadora. Existe uma imagem interna e externa de como é trabalhar nessa empresa. Quem vai passar isso é a forma como os colaboradores dessa empresa mostram isso para o mercado, a forma como os clientes dessa empresa, ou vamos falar dos stakeholders, assim, né? Cliente, fornecedor, tudo, como isso é passado. Então, é assim que você constrói. Agora, a partir do momento em que você quer, através da marca empregadora, ser mais estratégico para atrair e reter talentos, alcançar novos espaços com clientes, você precisa fazer o employer branding. Dentro do employer branding, você precisa estabelecer uma política de valores para a sua empresa. Então, a gente vai para a proposta de valor que essa marca ela quer passar. E, a partir disso, você trabalha, você passa a entender, através de escuta ativa, através de pesquisa, como está o clima organizacional. E esse clima ele vai se configurar numa cultura organizacional. Então, esse é o momento mais delicado, porque você pode ter uma proposta de valor e um clima totalmente diferente. Então, até que ponto as empresas elas estão dispostas e disponíveis para entender o que fazer a partir do seu clima organizacional? Como transformar o seu clima organizacional para alcançar uma cultura que reflita a sua proposta de valor? E para isso você pode utilizar o endomarketing, você pode utilizar diversidade e inclusão, você pode utilizar a comunicação interna. Então, é uma série de fatores que levam até esse campo. Quando a gente fala sobre endomarketing e a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente está falando sobre, primeiro, o que é que eu tenho hoje na minha empresa? O que é que o meu colaborador ele entende que é diversidade? Até que ponto eu implantar uma política de diversidade na minha empresa, eu vou conseguir... É só para números? É só para eu poder colocar isso no relatório e entregar para o meu cliente, para o mercado financeiro? Não, isso é uma estratégia. Eu vou falar eu falei sobre a minha história inicialmente. Eu trouxe para a empresa em que eu trabalho, as empresas em que eu trabalhei, a minha história junto. E a partir daquele momento, como qualquer outro profissional, gostaria de encontrar espaço para, a partir da minha história, poder somar algo dentro da estratégia da empresa. E é isso que as empresas elas precisam entender, que o endomarketing aliado à diversidade e inclusão são estratégias para alcançar novos níveis estratégicos, evitar cancelamentos e crises desnecessárias, faz parte da estrutura, da estratégia da empresa pensar dessa maneira. Uma empresa que não se preza, uma empresa que enxerga para a diversidade, é uma empresa que está sujeita a acontecer qualquer coisa com ela em qualquer momento. E eu não estou falando de coisas positivas, porque até o momento ficou mais do que provado que aquelas que, de fato, trabalharam a cultura, o clima, em torno de uma diversidade e inclusão real, que tem sintonia com a cultura daquele espaço, que consegue se comunicar bem com seus colaboradores, com seu público, essas sim alcançam bons resultados. Aquelas que estabeleceram metas irreais, estratégias fajutas, que a gente chama, como dentro do meio ambiente tem greenwashing, né? Então a gente tem blackwashing, outros termos que são para dizer, olha, a gente está fazendo aqui uma maquiagenzinha, vamos abrir aqui 5 vagas aqui para mulheres. Olha, a gente tem as cotas para pessoas com deficiência, a gente está mais do que o percentual estipulado pela justiça. Em quais posições as pessoas estão? Nossa, 90% da minha fábrica é de pessoas negras, mas em quais posições? A diversidade está em não só você trazer as pessoas e suas vivências para a estratégia, mas que essas pessoas ocupem espaços estratégicos dentro da organização. E é esse o grande desafio.
Na sua fala, Roberlan, e na fala do Moisés, tem uma premissa que está muito clara, que eu vou querer aprofundar com a Jaqueline, dando um contexto. Geralmente, quando a gente fala de diversidade e inclusão, parece que é quase que uma benevolência da empresa abrir vagas e tal. Mas está muito claro na fala de vocês e na proposição da professora Jaqueline que, na verdade, é o contrário, né? É não explorar uma oportunidade ou se abrir a riscos desnecessários. Quando a gente deixa de lado toda a riqueza da cultura de matriz africana brasileira, ou quando a gente deixa de lado todo o potencial de inovação, trabalho e criatividade, como o Moisés falou, da população negra, ou das mulheres, ou das pessoas que têm mais de 50 anos, ou da geração Z, a gente está falando de uma forma bem pragmática, deixando o dinheiro na mesa. Uhum. E na sua fala inicial ficou muito claro que você ajuda as empresas a pegar esse dinheiro da mesa, né? A explorar esse valor. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão e dos casos, né? Uhum. De que você está vivendo no dia a dia, de como isso é ganhar dinheiro no fim do dia, né? Isso é bom para todo mundo. Acho que tem duas coisas que a gente pode pensar desse processo que os colegas trouxeram de uma forma bastante clara, que é, por um lado, tem toda uma narrativa sobre a importância do investimento em diversidade. Tem a ver com imagem, tem a ver com relação de consumo, tem a ver com relação de trabalho, mas tem uma pergunta, que é a pergunta que assombra os executivos, que é a pergunta que diz o seguinte: por que, por mais que a gente invista e tenha o desejo de implantar práticas de diversidade, por que a gente não consegue ter práticas sólidas que tragam resultados? Qual que é o entrave disso? E aí eu acho que vale a pena pensar duas chaves. A primeira é que a gente não pode pensar mundo produtivo econômico sem pensar mundo produtivo cultural. Como é que a cultura e a economia se articulam para produzir o que a gente produz em sociedade, seja o que for. Quando a gente olha para a cultura brasileira como um todo e os processos históricos de construção da relação de trabalho no Brasil, a gente tem que pensar que todo trabalho na esfera do cuidado é um trabalho desvalorizado e desqualificado. E as narrativas produzidas sobre D&I são narrativas da chave do cuidado. Entanto que estão dentro dos departamentos de recursos humanos, que são a área do cuidado. Quando a gente olha o quadro de lideranças na área de D&I a nível de Brasil, 99% são mulheres. Quem é o sujeito do cuidado na sociedade brasileira? A mulher. Então você tem uma reprodução cultural de um sistema que continua pareando essa dimensão da diversidade na chave do cuidado, portanto numa chave menor. Porque o cuidado, ele sustenta a produção econômica, mas ele não é a própria produção econômica. Daí que vem as narrativas dos executivos de que eu estou investindo em diversidade porque sou uma pessoa sensível ao cuidado. Quando a diversidade é entendida como parte do business, ela é uma estratégia de negócio, que foi o caso da Natura. A gente pode falar de marcas aqui, né? Pode. Que foi o caso da Natura. O que a Natura faz? Ela começa com uma questão estrutural do território, dela estar extraindo recursos naturais de territórios que têm características diferentes do mundo urbano sudestino, que é na região norte. Então, ela começa uma percepção de discutir D&I a partir de acolher essa cadeia produtiva e começa a entender que isso pode ser uma marca de negócio, que é a ideia da econatura, de produtos feitos com a biologia natural, com o bioma natural brasileiro, etc, etc. Então, essa é uma diferença de olhar a diversidade como é uma esfera do cuidado, vamos investir no cuidado dos nossos funcionários para olhar ela como business, como estratégia de negócio. Como é que um executivo ou um comitê executivo de uma empresa consegue pensar a diversidade como business? Quando ele consegue entender exatamente como é que essa cultura se espelha no produto que ele cria. Então, o que da cultura brasileira está espelhado no produto que eu, enquanto uma empresa multinacional ou brasileira, estou produzindo no Brasil, para o Brasil e para o mundo. Porque a gente vai ter desenhos de empresas como, por exemplo, as áreas de tecnologia, que são globais e que vão ter uma base da sua cadeia produtiva localizada no Brasil. Não é só produtos para o Brasil que está sendo produzido ali, mas também do Brasil para o mundo a partir da experiência brasileira. Então, todas essas questões são elementos importantes para produzir práticas de D&I sólidas, consistentes, mensuráveis e que a gente consiga saber quanto custa. Porque o que a gente teve? Um boom de investimento e um investimento massivo, só que o resultado não foi compatível.
Porque a gente está falando de uma questão estrutural secular no Brasil. E não vão ser 10 anos e alguns bilhões de dólares que vão resolver o problema, infelizmente. Então, se a gente está pensando numa estrutura cultural, a resposta precisa ser na mesma chave, dentro da cultura. Na cultura organizacional, na cultura social. E parte da dificuldade que as empresas têm em pensar diversidade racial, por exemplo, é que elas centram a questão da diversidade na contratação. Para mim, isso é um equívoco. Uma empresa achar que contratar pessoas negras é resolver o problema dela. Ou desenvolver pessoas negras vai resolver o problema da falta de lideranças negras. Porque se não há um acolhimento dessa experiência cultural dentro da forma de produção da empresa, você sempre vai ter um desarranjo. Né? Você tem ali um modo de produção norte-americano, por exemplo, com pessoas brasileiras tentando viver aquela lógica cultural norte-americana. Vai dar choque. Você vai ter problemas de comunicação, de linguagem, de compreensão mesmo da forma de funcionamento. A diversidade... Na antropologia, a gente chama isso de interculturalidade, que é essa capacidade de conectar culturas distintas para produzir respostas locais. Então, você promove mecanismos de interculturalidade. As multinacionais dos anos 90 fizeram isso bem. Elas criaram processos sólidos de interculturalidade para conseguir sustentar suas práticas locais aqui no Brasil. A gente precisa viver agora um processo de inclusão em termos raciais que não só inclua a contratação, mas a acolhida cultural. Então, eu levo um profissional, mas levo com ele uma jornada. E aí são esses lugares da narrativa, porque supostamente o profissional branco não precisa pensar a jornada dele, porque é a normativa, tá dada. É a jornada normativa da pessoa branca. Mas a pessoa negra, indígena, LGBT, quilombola. A gente nem tá falando inclusão de indígena no mercado de trabalho. A gente nem chegou nesse lugar ainda. Porque o estereótipo racial do indígena é a ideia da natureza, do indígena pelado. Isso não condiz à realidade hoje da população indígena no Brasil. Então, ainda a gente está tão... caminhando tão devagarinho que a gente nem conseguiu ainda chegar nesses lugares de inclusão de fato. Porque, no fim do dia, o que não tem é o reconhecimento da pessoa negra na sua composição, na sua pessoalidade, na sua complexidade, que vai da touca de cabelo, que não tem para a pessoa poder colocar o cabelo black dela, que vai do reconhecimento, do não reconhecimento religioso, das múltiplas formas de produção religiosa que pessoas negras vivenciam, da questão territorial, ser negro da Barra em Salvador não é como ser negro de Cajazeiras. Tudo isso são marcadores que impactam naquela experiência, que aí é vista nessa chave do cuidado e que tem menos investimento, o mínimo necessário. É a política do investimento, porque tem esse olhar desse lugar, que é um lugar racializado, que é um lugar de gênero, porque o cuidado é feminino, e na cultura brasileira o cuidado ele é feminino e negro. Né? As profissões de cuidado são profissões ocupadas por pessoas negras, essencialmente. Auxiliar de enfermagem, professor de educação infantil, o trabalho doméstico, a área de serviços, uma copeira, uma diarista, uma mulher que trabalha em hospital, em hotel, arrumando quartos. São todas áreas femininas e negras. Então, no fim, o que espelha a decisão executiva são os valores culturais racistas que estão na cultura brasileira como um todo. Por isso que o letramento é uma ferramenta tão importante para esse processo de desenvolvimento. Né? Não é só você ir lá e dizer, olha, tem racismo, mas é ensinar o executivo o que é racismo. Porque, pelo incrível que pareça, eles não sabem. Eu vou voltar já para a Jaqueline, mas na fala do Roberlan, ele usou um termo e ficou uma conversa entre o Roberlan e Moisés, que era greenwashing, blackwashing. Eu acho que é bacana porque podem ser termos que não são tão comuns, então vou pedir para o Moisés explicar o que são esses conceitos. Eu vou dar um dado, acho que positivo, porque eu dei um dado negativo sobre a redução de investimento em diversidade. Tem um estudo que foi apresentado para a gente em junho desse ano, falando que mais ou menos a média de investimento das empresas em marketing, ou seja, em comunicação focada em vendas, é 3% do faturamento. Esse é um número que as empresas estão trabalhando. E quando a gente vai para a comunicação institucional, que é aquela comunicação que não tem como foco o investimento, o retorno em vendas, é 0,3. Parece ruim, é de fato ruim, só que tem um outro dado. Dentro desse 0,3, existem estratégias externas. Comunicação com comunidade, comunicação com imprensa. O lado bom, nos últimos 10 anos,
uma parte dessa fatia, que já é pequena, 0,3, está migrando para o RH, para a comunicação interna. Então, eu dei um dado ruim, vou dar um dado positivo. Está aumentando a demanda de executivos de empresas de todos os tamanhos em comunicação interna, o que pode ser um caminho para a gente retomar a conversa sobre diversidade. Dentro da conversa sobre diversidade, dentro desse panorama que Jaque traçou, nesses primeiros 10, 15 anos, as empresas, de uma certa forma, assim, claro que tem muitos exemplos genuínos, né? A gente tem clientes que têm genuinamente investimento, a Natura, enfim. Mas a gente sabe também que existiu uma dupla jornada, que era eu quero investir e quero mostrar que estou investindo. Então, eu quero fazer ao mesmo tempo em que eu quero agregar um valor externo a essa percepção de que eu estou fazendo. Esses termos indicam uma retomada, digamos assim, de narrativa dos movimentos de resistência. Então, o movimento negro diz, olha, fazer um debate sobre racialidade dentro da sua empresa, não é isso que você está fazendo. E o termo dado, blackwashing, greenwashing, para quando você está fazendo um debate que não é aprofundado, né? Pode ser só picaretagem? Pode. Mas não é só de picaretagem que a gente está falando. Às vezes a gente está falando de um investimento que é muito superficial, ou que está no estágio 1.0, quando o nosso mundo já está no 6.0. E aí você diz, olha, eu estou investindo em meio ambiente e sustentabilidade. Está investindo mesmo? Se a prática e o discurso tem uma diferença muito gritante, a gente chama de greenwashing. E quando a gente fala do público LGBT, pinkwashing, né? É a ideia, tipo, eu tô querendo washing no sentido de eu tô lavando essa imagem de alguma maneira a partir de um discurso para um determinado público. Então, isso também entra naquilo que a gente estava falando sobre como a diversidade entrou na vida das empresas a partir da crise. Toda empresa que já foi pega, e hoje em dia a internet tem essa vantagem, né? Porque os consumidores acusam, né? Acusam às vezes diretamente, às vezes indiretamente, em chats, em comentários em redes sociais anônimos e tal. Mas eles denunciam. Não. Se a gente já tem consolidado na sociedade o que é um investimento em diversidade e inclusão, o que é um investimento em sustentabilidade, isso que você está fazendo é o nível 1. Volta 3 casinhas, não faz muita propaganda disso, não faz muito marketing sobre isso. Então, esses termos são utilizados também como forma de resistência, de dizer, não, a conversa é muito importante, que bom que você está fazendo, mas não é exatamente isso. Uhum. É por outro caminho que a gente quer tratar esse assunto. Então, esses termos, infelizmente, todos importados do inglês, né? A nossa área de comunicação ainda é muito colonizada nesse sentido da linguagem, a gente ainda utiliza muito termo que vem do inglês, mas é para denunciar um tratamento inadequado de questões raciais, de questões de LGBTfobia, de questões de sustentabilidade. É por aí que esses termos existem. Eu não acho que é picaretagem. As empresas não sabem o que fazer de fato. Não sabem, porque no Brasil, esse lugar do cuidado, ele não é um lugar que ocupa as mesas de tomada de decisão. Quando os executivos, os CEOs das empresas sentam para fazer uma reunião entre si, eles não estão preocupados quem lavou a calça, quem fez a comida, quem foi no mercado, porque isso tem a ver com cuidado estrutural. Eles simplesmente sentam para tomar decisões. Então, essa ideia do cuidado, do desenvolvimento, da estrutura, é algo que não é porque as empresas são picaretas ou porque elas são mal intencionadas. É porque, de fato, as empresas não sabem. E aí a gente tem uma cultura da receita pronta. E o que serve para a empresa A não necessariamente vai servir para B. Embora possam ter experiências que se conectam. Então, o que eu aprendi nos últimos 8 anos trabalhando com diversidade nas empresas? Bom, primeiro que eu não sou do mundo corporativo. Eu sou uma acadêmica da antropologia que vai trabalhar dentro de empresas com questões de diversidade. Então, eu já tenho um olhar total de estranhamento do que se faz ali. 100% do que vocês falaram, eu não faço a menor ideia. Employee brand, não sei o que. Eu fico ouvindo e falo, nossa, que interessante, mas eu não sei o que é. Eu sei o que é da experiência de ouvir pessoas falando, mas não são conceitos da minha formação. E aí o que eu fui aprendendo receita de bolo não funciona, não é sobre investir fundos e mundos de recursos, é sobre práticas estratégicas a partir das demandas reais que a empresa tem. Uhum. E que são coisas bem mais simples do que se tende a pensar. Com isso eu não quero dizer que não se tenha que investir, né?
na diversidade. Mas é possível olhar para esse investimento dentro de uma chave estratégica. Então, a primeira pergunta que eu faço para uma empresa, quando eu começo a construir com eles essa jornada, é: aonde vocês querem chegar? O que vocês estão buscando? O que vocês querem? Até para entender o que eu posso oferecer dessa jornada, né? O que está em mim que eu posso contribuir. Porque muitas vezes as empresas não sabem. Isso que eu pergunto, geralmente a resposta vem ou você percebe que a empresa está perdida na vida mesmo? Está perdida na vida. Normalmente Sim. não vem. Isso quando eles dizem assim, olha, eu gostaria de ter 30% dos meus funcionários negros ocupando cargos de liderança, hoje dentro da organização. Que legal, mas você quer que eles ocupem que lugares? Quando você pensa em ter líderes negros, você quer ter líderes negros por quê? Qual é a sua finalidade com essa liderança negra? A finalidade é só você ter número para mostrar no relatório da B3? Ou a finalidade é você, de fato, produzir saídas estratégicas para os seus problemas? É onde as empresas começam a ver que a questão é muito mais complexa do que só contratar ou só desenvolver. Né? Como se contratar e desenvolver de fato. E aí vai cair num outro problema, que é: eu quero muito ter um profissional negro nesta mesa, mas eu quero alguém que tenha estudado na USP, que tenha feito intercâmbio na Inglaterra, eu quero alguém que fale 3 idiomas, que tenha ou algum tipo de experiência em Budapeste, em tecnologia, que tenha feito imersão com os índios no Xingu. Essa pessoa não existe, essa pessoa é você. Então, o que as pessoas brancas não entendem é que elas projetam a experiência delas na jornada da pessoa negra, e isso não vai acontecer. Sim. Porque a gente está falando de experiências distintas. Então, a pergunta é, por isso que eu sempre devolvo: você está disposto a acolher essa experiência como parte do processo, ou você quer alguém branco pintado de negro? O que você está procurando desse profissional? Porque talvez você não vá achar essa pessoa exatamente desse jeito. Você vai ter que olhar outros marcadores de identidade. Aí cai numa coisa que eu tenho dito sistematicamente, que é: para reconhecer, eu preciso conhecer. Nós não conhecemos a cultura negra. Como é que eu vou reconhecer ela? Sim. Eu nem sei que cultura é essa, que experiência é essa. Como é que eu posso reconhecer esses lugares? Esse é o problema da diversidade. Ela é um lugar espelhado. Mas não necessariamente ela espelha a sombra, que já não é a imagem original. Né? Pensando numa analogia de imagens. Então, ela é uma deturpação do que, de fato, ela poderia ser. Que nada mais... A gente está falando da Bahia, aqui não é 52%, não. Só em Salvador é quase 90% da população é preta, é negra. Então, assim, não é surreal imaginar que a gente está numa cidade negra e tem que discutir políticas de inclusão de pessoas negras? De onde vêm os profissionais daqui, importados do Sudeste? Aí a gente tem xenofobia, tem negacionismo cultural, racismo estrutural, tudo misturado nesse lugar. Ou então eles contratam a pessoa negra que tem um perfil, uma qualificação elevada, e jogam aos leões, né? O cara é contratado, a moça é contratada e: olha aqui, você é um supervisor, sei lá, um gestor aqui negro, tome aqui sua equipe. O ambiente não foi preparado para aquilo ali, a mentalidade das pessoas não está voltada para aquilo, a pessoa não vai ser respeitada, vai ter muita dificuldade, vai ter que muitas vezes usar... O estereótipo, em alguns momentos, vai ser forte da pessoa ter que ser dura. Enfim, então, tudo começa pela forma como eu vou preparar o espaço que eu tenho para a gente poder se abrir para a diversidade. Então, por exemplo, eu vejo muitas vagas, você vai para o LinkedIn, sei lá, vagas afirmativas para pessoas negras, função tal. Está aberta há meses ali aquela vaga. E nunca é ocupado, ou é ocupada e a pessoa pede para sair porque não suporta aquele ambiente. Enfim, é preciso preparar internamente e até externamente. Preparar projetos fora da empresa que alcancem essas pessoas e capacite essas pessoas para que elas possam compor o quadro. Em muitos casos, principalmente nos casos das pessoas transexuais, é preciso ter um trabalho que você leve a capacitação onde essas pessoas estão. Porque, Sim. Infelizmente, a realidade delas é uma realidade muito diferente das demais. Elas sequer têm a chance de poder se capacitar e ficar ali esperando a vaga aparecer. Então, é preciso sempre pensar além. Uhum. Tem uma coisa que Jaque trouxe, que é essa coisa do cuidado. Achei muito, muito boa essa analogia. E o que você trouxe da escuta ativa. Vou dar um caso que aconteceu com a gente depois da pandemia, né? Uma profissional júnior, que era muito boa, era estagiária, foi contratada. Uma profissional, assim, engajada, super bem.
todo mundo na agência sabia que ela era uma pessoa LGBT. O que a gente não sabia era que a família dela não sabia que ela era uma pessoa LGBT. E o fato do trabalho ter se tornado um trabalho dentro de casa cerceou a possibilidade da vivência LGBT dessa pessoa, que vivia quando saía, encontrava a namorada que não é namorada ainda, que é uma amiga, enfim. Essa pessoa passou meses em sofrimento, a produtividade caiu e tal. A escuta ativa é que fez a gente entender de que aquela pessoa especificamente precisava ser liberada para ir trabalhar, nem que fosse 2 dias, no escritório sozinha. E ela podia dizer em casa, olha, a empresa pediu. Ninguém estava indo. Mas ela precisava, porque como uma pessoa de 22 anos que não consegue experimentar a sua identidade, ia conseguir render no trabalho. Mudou completamente. Porque o trabalho, a empresa, era naquele momento uma possibilidade de uma vivência mais orgânica, mais real para aquela pessoa. Então, o que Jaque falou de que não é necessariamente um caminhão de dinheiro, mas é principalmente escuta ativa e tempo, porque tem isso, na diversidade, você não vira. O que a gente espera, né, a gente que trabalha com diversidade, é de que a vaga afirmativa seja o fim do processo. É o fim do processo. Eu já conversei internamente, eu já identifiquei os gatilhos de violência que todo espaço coletivo tem, porque todo espaço coletivo tem gatilho de violência para as pessoas. Eu já mapeei as experiências, eu já ouvi as pessoas. E aí agora eu tenho uma vaga afirmativa que vai fazer a pessoa entrar num ambiente preparado. E o que a gente vê às vezes é isso, né? Não por picaretagem, mas por uma ideia de que vamos fazer logo, já que é tão urgente, já que está aí há tanto tempo, às vezes até por uma boa intenção, vamos fazer logo. Só que tem as suas nuances, né? Tem as suas dificuldades. Então, acho que escuta ativa e a atenção de tempo e de pessoal para aquilo é importante, né? Quem você coloca para poder tocar esses processos, quanto tempo você dá para essas pessoas. O que você entende, por exemplo, a gente tem alguns clientes que o nosso ponto focal é a pessoa de diversidade e inclusão. E uma das dores era tipo assim, como é que o meu chefe sabe que eu estou trabalhando se parte do tempo eu estou ouvindo as pessoas, escutando. Então, até a métrica de produtividade para se falar sobre diversidade e inclusão precisa ser adequada para aquilo, porque não é quantos relatórios eu produzi, né? Mas assim, diminuição de turnover, diminuição de processo trabalhista, de absenteísmo, né? Então, é preciso ainda se debruçar muito sobre internamente como o processo de diversidade e inclusão vai dar, até a gente chegar às propagandas sobre diversidade e inclusão, às vagas afirmativas, entendeu? O que eu ia dizer é que também a gente tem que pensar, por exemplo, a gente pega uma empresa que tem 3 mil funcionários. Não dá para pensar uma prática tão particular como essa de uma empresa que tem 30. Diversidade para qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do mundo, independente do contexto cultural, mas ela tem questões que demandam do tipo de empresa, do que ela produz, de como ela se relaciona, de que lugar que ela está localizada. Essa é uma coisa. A outra, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar também, é que muitas vezes o que falta para as empresas é um desenvolvimento estratégico no que diz respeito à D&I de forma global dentro da organização. Você não sabe para onde você vai, o que é que você quer, o que é prioritário, qual é o lugar que precisa de investimento maior, qual é a ponta frágil, o que eu tenho que fortalecer, quem eu tenho que fortalecer, e aí sai pegando receitas prontas. E aí isso me leva para o outro lugar que eu ia dizer que a gente criou culturalmente no Brasil um equívoco de achar que qualquer pessoa negra, por ser negra, pode falar sobre isso. E não é. Blackpedia. Eu sempre falo nas empresas onde eu vou, eu espero que o convite que vocês tenham me feito não é porque eu sou negra, sim porque eu sou acadêmica. Que eu venho aqui num lugar profissional de alguém que construiu uma jornada para falar sobre isso, que também é negra. Né? Também sou negra, mas não sou só negra. A negritude não me limita. Ela é um dos meus marcadores de identidade. Então, com essa compreensão equivocada de que o fato de uma pessoa negra qualifica ela para falar sobre isso, a gente tem um boom de empresas de consultoria com 0 repertório, com 0 experiência, com 0 letramento, reproduzindo receitas prontas. Quais são as receitas prontas? Contrata, cria grupo de afinidade, boa sorte, até o próximo carnaval. É o que a gente tem vivenciado. Isso é um problema. E isso, para mim, reflete estruturalmente essa ideia de que o cuidado
é secundário. Qualquer um cuida. A ideia do trabalho doméstico, né? Por que eu vou pagar um salário caro para uma trabalhadora doméstica se qualquer um lava a louça? Mas não é sobre lavar a louça, né? É o tempo e o valor do lavar a louça na estrutura produtiva. É a mesma coisa o cuidado. Profissional, uma equipe bem cuidada, emocional, em todos os sentidos, né? Do desenvolvimento profissional, é uma equipe que produz mais, que se conecta mais. Isso me lembrou quando você falou de quando os tomadores de decisão, que em geral são homens brancos, estão tomando decisões. Parece que é natural que é dado várias coisas que viabilizaram que se tivesse ali, desde uma sala arrumada, enfim, tudo que você chamou de cuidado. A gente já vai caminhar para o final, mas eu queria colocar ainda um outro tema que, quando o Moisés falou da pandemia, eu acho que foi um momento de pico desse questionamento de qual é o papel das empresas na solução de problemas que são sociais. O papel social das empresas, né, falando de uma forma mais estruturada. E aí isso envolve a empresa ter que reportar resultado que não seja só o bottom line financeiro, ou seja, o lucro líquido, que seja um impacto social, que seja um impacto ambiental, que seja uma lógica de governança que garanta uma perenidade do negócio e não só um voo de galinha. Aí eu queria colocar essa nossa conversa nesse olhar de... Vocês acham que essa tendência de as empresas serem cobradas para além do seu cercadinho, digamos, ela arrefeceu ou ela segue e quem está conseguindo se posicionar, como é o caso da Natura, está tendo um diferencial competitivo de longo prazo e valeria a pena copiar? Então. Quer começar, Jaque? Pode ser. O que eu fico pensando muito é que no começo da nossa conversa, a gente começou dizendo que está tendo uma diminuição dos investimentos em diversidade nas empresas. Eu não sei se eu concordo, porque o que eu vejo é as empresas, principalmente as pequenas, porque a gente teve um grande boom das megas empresas. Megacorporações que, por uma questão de mercado, se viam obrigadas a investir em práticas de diversidade. Não só no Brasil, mas a nível global, né? Eu trabalhei com o Google aqui no Brasil, 3 anos criando o programa deles de diversidade no Brasil. Então, eu criei todo o processo com a equipe deles de D&I e de Latam. E a gente viu que isso foi um desenho global do Google, por exemplo, ali no pós-George Floyd. Né? Teve uma fala do CEO global que tensionou as localidades a produzirem práticas regionais de diversidade para diminuir as tensões sociais que reverberam no ambiente de trabalho. Hoje, o que a gente vê são empresas menores querendo investir em D&I, que estão pensando esse processo, que estão tentando entender qual é o melhor caminho. Só que como a receita do bolo é de megacorporações que podem investir rios de dinheiro, essas empresas menores se sentem coagidas. Tipo assim, o que é que eu faço? Né? Eu não tenho esse dinheiro para investir nisso. Eu não posso criar um departamento de D&I, eu não tenho dinheiro para isso. E aí é onde essa ideia de olhar experiências pontuais são muito, muito mais assertivos do que pensar grandes receitas de bolo. Então, eu não sei se houve uma diminuição. Talvez houve uma diminuição em termos de volume. Mas eu acho que essas empresas pequenas, não. Elas estão cada vez mais preocupadas em lidar com essas tensões, né? Que estão colocadas no seu cotidiano. Porque a narrativa, não só como um mero contar coisas, mas como uma forma de compartilhar a experiência, ela reverbera também nesses lugares. Então, as tensões sociais do Brasil vão reverberar no que se espera das empresas. E aí é onde entra essa questão da visibilidade social do que as empresas têm desenvolvido para além dos produtos que elas têm criado. Qual é essa visibilidade que as empresas estão dando para essas respostas para os problemas? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em termos de Salvador, a gente tem hoje um problema na mesa central, que é a questão da disputa de território. Isso impacta no transporte, impacta na locomoção das pessoas dos seus locais periféricos para os centros da cidade para trabalho. Isso impacta numa série de dinâmicas sociais e que isso é um problema real que o Estado e as empresas, como sociedade civil, precisam pensar isso. Tem a ver com a questão da empregabilidade juvenil, tem a ver com a questão do desenvolvimento de territórios empobrecidos da cidade. Como é que as empresas aqui em Salvador estão se posicionando em relação a isso? Isso está nas mesas dos CEOs? Eu acho que não. Né? Até que isso vire um problema social gravíssimo, como virou, por exemplo, no Rio de Janeiro, e que vá pedindo outras medidas, ou como foi em São Paulo, para além... O que foi os anos 90 em São Paulo, se não uma política extensiva de investimento social por parte das empresas para lidar com os problemas dos territórios periféricos de avanço da violência urbana?
foi exatamente as grandes organizações que vão surgir nesse cenário, que é um outro lugar, né, do ESG, que é o papel social das ONGs vinculadas às empresas. Como elas vão criando também respostas para lidar nesses territórios, né, de conflito. Então, a gente viu isso nos anos 90. Eu digo isso porque a minha dissertação foi sobre isso. A minha dissertação de mestrado. A gente viu um boom de investimento de empresas na periferia em São Paulo para diminuir o impacto da violência a partir daquilo que a ONU, o Pacto Social, ia dizendo sobre paz, violência urbana, contexto econômico. Tem vários estudos que associam crise econômica, aumento de violência urbana em territórios como Rio de Janeiro e São Paulo. E aí eu fico vendo aqui em Salvador esse movimento e me pergunto, como é que as empresas e o Estado vão dar conta de responder esse problema? Né? Isso é uma questão racial, é uma questão estrutural, é uma questão econômica. Porque são territórios negros que são atravessados por essa violência. E como é que essas empresas que estão nesses territórios estão pensando isso, né? Simões Filho, por exemplo, é uma região completamente atravessada pela violência. Como é que as empresas de lá estão olhando para isso? Ou se estão também, né? Porque às vezes não estão. Bom, a pergunta é... O que eu sinto é que se estabelece uma lógica de centro e periferia nessa experiência que a gente está discordando, mas ao mesmo tempo concordando. A diferença de investimento em DI e em SG e tal, em São Paulo, da mesma empresa e em mercados periféricos como Salvador, Recife, Fortaleza, é dado, é um dado da realidade. Assim, isso não é apenas em diversidade e inclusão, mas também em comunicação, porque é difícil mesmo, assim, primeiro, desconstruir um pensamento de que eu preciso ir além de onde está o meu centro de decisão econômica, que é São Paulo, Rio, Brasil. Depois, a dificuldade operacional mesmo, porque são realidades culturais diferentes, você tem que fazer investimentos específicos e tal. Você perguntou sobre se eu acho que vai diminuir. Eu acho que não. Acho que a tendência é manter-se um nível de cobrança para que problemas como esse que Jaque trouxe sejam também tratados pela empresa. O que eu não percebo na minha experiência de consultoria é que voltar para aquela pergunta que você faz aos seus primeiros clientes. É que se eles não sabem para onde eles estão indo, se eles não sabem o que eles querem, eles também têm medo de mexer em vespeiro, como é o caso da questão da segurança pública ou dos problemas sociais. Se você é um grande empregador jovem, por exemplo, a questão dos nenéns estão aí, está aí na sua mão. Né? Por exemplo, todas as empresas que lidam conosco, que têm base de empregados jovens, estão enfrentando uma questão, ao mesmo tempo, de diversos segmentos, que é a fuga para aplicativos. Posso fazer um adendo? Claro, nos anos 90, a gente vai ter esse problema da violência urbana e quem era o grande investidor nesse período? A Fundação Lehman era uma das principais. Então, quando a gente olha essa associação de investimento social com a associação de investimento econômico, a gente tem uma consolidação da marca. Da marca, da ideia que está ali vinculada. Então, quando a gente vai num pós-anos 90 e vai ver quem eram as grandes empresas que estavam investindo em terceiro setor, que foi o amadurecimento do terceiro setor no Brasil, são as grandes empresas que passaram pela crise dos anos 2000, porque conseguiram produzir com o consumidor uma relação mais próxima. Ali não era sobre uma questão de diversidade, mas sim de problemas sociais. Gente, o que foi os anos 90 em termos de violência urbana no Sul e no Sudeste? Foi uma coisa assustadora. É que a gente está vendo agora no Nordeste essa epidemia, porque ela migra, né? Então, quando a gente olha essa ideia de marca, essas grandes marcas, hoje, são as marcas que estão consolidadas no imaginário do consumidor, porque elas criaram essa proximidade. A Cargill era uma empresa que investiu muito em termos de projeto social e que hoje você associa a marcas do bem. Né? A Cargill produz alimentos transgênicos, mas é uma marca do bem na perspectiva do consumidor. Olha que curioso isso. Tem a ver com essa associação de investir em educação como chave para a violência. Foi a grande bandeira. Eu acho que se você não sabe para onde vai, você evita temas muito espinhosos, entendeu? Então, quando eu falo desse ruído e de quanto esse ruído de rede social, dessa conversa pública
não aprofundada atrapalha a questão da diversidade e da inclusão, é por aí. Não vai diminuir, as pessoas vão continuar cobrando e os executivos e as executivas, elas precisam primeiro entender qual é o seu papel no processo. Não tem como. Eu estava falando sobre empresas, por exemplo, de construção civil, shopping center, varejo, enfrentam uma questão. O jovem prefere virar Uber, Rappi, iFood, do que trabalhar num emprego formal com CLT. A gente tem uma propaganda pública nesse mundo do ruído contra o trabalho CLT. Isso está acontecendo, é só você olhar nas redes sociais. Então, se você é uma empresa que a base da sua mão de obra é jovem, você vai precisar conversar sobre isso. Só que se você não sabe onde é que você vai, quais são os seus limites, qual é o seu papel, onde você pode ir e onde começa o Estado, quais são as suas relações possíveis com o Estado, né? Porque a depender do tamanho da empresa, você pode ter relações mais aprofundadas ou menos aprofundadas. Por isso que eu acho que assim, o que eu sinto como principal necessidade para a questão da diversidade e da inclusão é aumentar a conversa interna. Aumentar a conversa com os executivos, com a mesa de decisão. Vou ter que... Isso, só para concluir, isso recai sobre algo que pouco se fala, que é o G do ESG, a governança. Se você, através da governança, você não consegue estabelecer políticas sociais, não consegue estabelecer políticas de impacto positivo ambiental, não consegue estabelecer políticas de diversidade e inclusão que sejam eficazes. Então, fica a mensagem final, que é de que maneira as empresas que querem adotar a agenda ESG, que querem adotar como uma estratégia, vão estabelecer isso na sua governança, porque a partir disso você vai entender. Eu vou sempre ser reativo na parte de diversidade. Quando o mercado estiver cobrando que tenha isso, eu vou aumentar o investimento e depois eu vou reduzir, ou isso aqui vai ser uma política contínua. Onde eu quero chegar? Então a gente recai novamente no ponto da governança. Eu vou precisar encerrar o nosso papo com muita dor no coração, assim, esse papo. O tema, ele acaba trazendo vários assuntos, né? É um tema que é transversal, ou que acaba sendo transversalizado, ou tocado por muitos assuntos que são relevantes para esse momento. Você falou dos neném, que são os jovens que nem estão no ensino formal, nem estão no sistema de trabalho formal, às vezes por decisão, às vezes por necessidade, né? Por falta de oportunidade. Mas todo mundo sabe que poderia ter aprofundado ainda mais esse papo e podem querer aprofundar esse papo com vocês individualmente online. Então, vou pedir que vocês digam quais são as formas de se conectar com vocês nas redes sociais. Legal. Para se conectar comigo, eu sugiro conhecer o nosso canal do YouTube, do Coletivo de Jeje, que é um canal que oferece conteúdo de letramento racial. E aí, por ali, você vai poder acessar a plataforma, o site, o Instagram, que é youtube.com/coletivo de Jeje. Coletivo DIJEJE. E essa conversa é uma conversa contínua, né? Ela não se encerra aqui e ela continua em outros espaços e eu espero vocês lá no canal. Moisés, como continuar esse papo contigo? Comigo no @comunique.ativa, que é a agência que a gente atua. Eu ainda não trabalho pessoalmente essa imagem, porque eu acho que ainda estou em formação, então acho mais seguro trabalhar através do @comunicativa, e lá a gente está à disposição para conversar, para bater papo e também para ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o nosso trabalho e sobre aquilo que a gente está fazendo. É comunique com C, né? Comunique.ativa. Termina com C? Termina com ponto C, ativo. ponto ativo. Como se fosse comunicativa, mas com Isso, ponto entre o C e o A, né? Roberlan. Comigo, eu também ainda não estabeleci de fato, né, esse trabalho, ainda estudo, enfim. E você pode falar comigo através do meu LinkedIn, ou Roberlan. Basta botar lá no LinkedIn o Roberlan, ou botar Roberlan. Eu tenho a sorte de ter um nome em comum, então onde quer que você coloque esse nome, você vai me encontrar no Instagram, no LinkedIn. Lá eu estou aberto a conversas, estou aberto a permanecer com esse diálogo. Roberlan com N no final, né? Com N no final. N de navio, não é isso? Então, eu agradeço a vocês. A gente encerra com muita dor no coração esse episódio. A gente falou aqui, a proposta de valor do Screen o mundo é muito complexo, são muitos assuntos que se interconectam e é muito difícil acompanhar todos. Ficou muito claro aqui de como um tema só, ele acaba trazendo vários outros temas, várias outras tendências ou várias outras questões que são mais estruturantes ou mais resilientes. A gente vai falar sobre várias delas aqui, a gente vai falar sobre ancestralidade, sobre a importância do propósito na estratégia empresarial, sobre o papel social das empresas indo muito além da geração de valor financeiro, de lucro líquido. A gente vai falar sobre endomarketing e employer branding,
E a gente montou o Screen para ser esse festival que te dá um update 360 sobre vários temas, e aí depois você vai se especializar no que fizer mais sentido. Então agradeço a todo mundo, terminamos esse terceiro episódio, mas essa conversa continua. Espero que cada vez de forma mais intencional e com maior impacto, tá? Agradeço, gente. Yeah.